Olá, que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite para você e para toda a sua família. Nós vamos colocar agora no vídeo o WhatsApp da nossa central de atendimento. E você pode mandar agora mesmo uma mensagem pedindo ajuda se é que você está vivendo essa situação agora de desespero, de aflição, porque você sabe que Deus está pronto para lhe ajudar. Por isso que ele deixou homens de Deus, mulheres de Deus preparadas na luz da palavra dele para socorrer aqueles que estão desesperados. Nós temos o WhatsApp do nosso SOS, está aí agora na sua vídeo, como também o endereço para que você possa nos procurar e pedir ajuda. Nós vamos agora ao intervalo que fala desta sexta-feira do banho do descarrego. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui com todo esse povo, aqui na Catedral de Guarapuava, e nós vamos consagrar esse salmo, que nessa sexta-feira, através do banho do descarrego, nós estaremos formando um corredor com os 33 escolhidos. Será um caminho de luz, um caminho de fogo. Quando você passar por esse caminho, muitos milagres vão acontecer. Será o corredor dos maiores milagres. Você não pode ficar de fora. Estenda as suas mãos para cá, vamos juntos consagrar esse sal, que nesta sexta-feira estaremos colocando na sua água. Não esqueça de trazer uma garrafa com água para você receber esse elemento consagrado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, juntamente com o teu povo, com a tua igreja, com esse que me assiste através da televisão, das redes sociais, consagramos este sal. E estes elementos, meu Pai, a água e o sal, quando juntos ela fizer uso, que seja o teu poder a fazer uma limpeza espiritual na vida de cada um. Assim nós temos e assim terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Nesta sexta-feira, em especial, ao meio-dia, como também em todos os demais horários. Rua Parachadas, 3536, no centro de Guarapuava. Até lá. Você está vendo esse lugar aqui, ó? Neste lugar tem chegado muitas pessoas desesperadas. Nessa corrente aqui, que acontece todas as sextas-feiras, a grande corrente do meio-dia. Esta corrente que tem levado muitas pessoas a serem abençoadas. Nesse corredor aqui que você está vendo, pessoas entraram ali enfermas, pessoas entraram ali desesperadas, com problemas familiares, problemas econômicos e também problemas espirituais. E ela, obedecendo à palavra de Deus, essas pessoas encontraram a solução dos problemas dela. Inclusive, nós vamos colocar agora um testemunho de uma pessoa que, ao participar desta grande vigília do meio-dia, ela viu o resultado. Porque o resultado, ele é completo na vida de quem crer. Vamos a esse testemunho. O que dificultava era a idade dela, era muito pequena. Inclusive, estava com anemia. Perdeu muito peso, não comia nada. Por exemplo, leite ela vomitava. Aí eles disseram, tá, às 9 ou às 10 da manhã, não lembro, ela vai à aspiração. Dizia leucócitos. Nunca vou esquecer essa palavra. Dizia que os leucócitos estavam muito altos. E o que a médica disse foi que ela tinha câncer no sangue. Ela, por ser tão pequena, era muito difícil que ela aguentasse as quimioterapias, ela só tinha 10 meses. E eu confesso, eu sentia que era algo injusto que estávamos enfrentando. Não só porque éramos frequentadores da Universal, nós servíamos a Deus. Ela tinha 10 meses e a febre era muito alta, ou seja, 40 graus, e colocávamos ela no banho. Nós dávamos os remédios, paracetamol, tudo, e não baixava.
ou baixava, mas meia hora e outra vez voltava a febre. Depois ela começou a ter muita tosse, mas era muito, muito frequente. Quando ela estava dormindo, essa parte aqui meio que afundava. Então eu disse, ai não. E além disso, não comia. E tudo que ela comia, vomitava. E inclusive perdeu muito peso também. E dissemos, não, isso não é normal. Porque já estava sendo muito difícil de respirar. Quando nós a levamos ao médico porque percebemos que ela tinha esses picos de febre alta, foi nesse momento quando a médica conseguiu estabilizá-la. E na verdade a gente consegue aqui observar nas fotos nas que a cor que ela tinha era uma cor muito pálida, uma cor branca, Olheiras. quase transparente, cheia de olheiras. E ela não estava assim. E foi quando nos disseram que ela tinha pneumonia. Agora, quando esse processo aconteceu, ela foi internada e tudo, depois deram alta para ela, mas depois de um tempo, eu posso dizer que umas semanas, ela começou exatamente com a mesma coisa. Eu conversava com a minha esposa e eu falava, agora temos que colocar em prática o que tanto pregamos. Eu lembro bem que antes de que internassem a Sara no Instituto Nacional de Pediatria, nós fomos desesperados na Universal, batemos na porta, já era de noite, era quase 11 da noite. O pastor abriu naquele dia e eu lembro, ele disse, vocês sabem como tem que agir. Eu lembro que ele segurou a Sara nos braços, foi com ela no altar e nos disse, se Deus está aqui nesse altar e na Universal, então um milagre vai acontecer nessa menina. Nós saímos dali com tanta vida, saímos com tanta fé, com tanta força, e aí nós internamos a nossa filha. Quando começou a urinar sangue, inclusive no hospital, eu lembro que estávamos na parte da urgência e eu mostrei a fralda aos médicos que estavam ali. Olha aqui, minha filha está urinando sangue. Aí depois, por volta das 2 da manhã, ele disse, levem ela para oncologia. E amanhã, quando o doutor chegar, já atende ela. Quando eu vi, por isso tiramos foto, porque foi impactante ler aquilo ali. Remédio, tarja preta. E além de tudo, algo que aconteceu quando eu fui para oncologia com ela, era tipo 2 da manhã, o hospital totalmente vazio. Olhei ao redor e pensei, caramba, isso é real. Estou na oncologia e vi várias crianças, bebês também. Muitos deles já sem cabelo. E aí eu disse, onde eu vim parar? Eu não conseguia acreditar. Algo que eu nunca esqueço e que eu sempre digo, quando a ciência chega no limite, aí entra o agir de Deus. E eu falava isso nas minhas orações para Deus. Meu Deus, não tem mais jeito. Não conseguimos mais pela força do nosso braço ajudar a nossa filha. E era aquela impotência de não poder fazer nada. Ver a sua filha tomando injeção, vomitando ou trocando a fralda dela e ver sangue e não poder fazer nada. Por não estar nas nossas mãos, mas estar nas tuas. Eu tenho um irmão que se curou numa fogueira santa de epilepsia, o casamento dos meus pais que se restaurou numa fogueira santa, meu casamento que também é fruto de uma fogueira santa. E eu comecei a concordar com a minha esposa, nós concordamos, vamos com tudo, porque nós não tínhamos muita coisa. Por qual motivo? Porque a doença acaba com tudo. A situação econômica, perdemos tudo. O que nós fizemos foi o seguinte, nós nos lançamos sem paraquedas. Nós teríamos para pagar mais tratamentos, para o que surgisse naquele momento, as passagens, se precisasse de algum remédio. Nós tínhamos o dinheiro suficiente com o que a gente vendeu para encontrar uma saída. Mas dissemos, é vida ou morte, é tudo ou nada. E eu lembro muito bem que quando eu entreguei o meu voto, minha oração para Deus foi, Senhor, a minha parte, a parte da minha esposa está feita. Coloca a sua unção nas minhas mãos. E quando eu vá onde a minha filha está, eu não sei o que vai acontecer, não faço ideia de como, não tem jeito, mas fizemos nossa parte. Que a minha filha receba um milagre que glorifique o seu nome, que faça saber que o que nós fazemos é real e o que estamos vivendo
é o que nos pregam, tudo é real. Eu entrei onde a Sara estava, não podia entrar, tinha algumas restrições, os médicos pareciam astronautas, e eu entrei. Tirei todo mundo do caminho e coloquei as minhas mãos sobre a minha filha. E aconteceu algo sobrenatural. O que foi que aconteceu? Em uma hora, 1h30, saiu um médico correndo, gritando: "Cadê a mãe da Sara?" E a minha esposa, ela estava almoçando e eu lembro que eu falei: "A mãe dela não tá, mas eu estou." E os médicos, eles me viram com tanta alegria. E o médico falou assim, e essas palavras são para glorificar o nosso Deus. Ele me disse: "Nós acreditamos na ciência, nós somos médicos e não saberíamos explicar o que eu vou dizer, mas de umas horas para cá, as células da sua filha são novas. As células que estavam matando a sua filha, agora parece que como se tivessem colocado células novas. Ela não tem nada, não tem nada." O semblante da Sara mudou completamente. Não somente nos exames, mas literalmente o semblante mudou. Dei banho nela na banheirinha e até ela sabia que estava curada, porque antes estava chorando o tempo todo. E aí já se despediu das enfermeiras com sua mãozinha dizendo tchau, já vou embora, quando nos deram alta. Então foi aí que entrou o poder de Deus completamente. Eu senti que aquela injustiça que nós tínhamos enfrentado, nosso Deus, que é o nosso juiz, nos aprovou. Porque nós nos apresentamos no altar com provas. Nos apresentamos no altar com atitudes. Não foi só para dizer: "Ah, sim, acreditamos", porque é muito fácil dizer isso, que acreditamos é fácil. Mas quando você se apresenta diante de Deus com provas e atitudes, não tem falha. Ele é justo e eu me senti justificado, agradecido, feliz. E o melhor de tudo, a nossa fé se triplicou. Mas e aí? Hoje, onde está a filha de vocês? Está aqui com a gente. Aqui com a gente. Oi, tudo bem? Já cheguei. Alguém me chamou? Tô aqui. Eu me sinto segura, muito bem. Estou na 3ª série, tenho 9 anos. Eu pratico jiu-jitsu, que é uma arte marcial. Eu já ganhei uma medalha de 2º lugar e um reconhecimento também de 2º lugar. E ela aparece em um programa fazendo receitas. Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Chefinho! No dia de hoje vamos fazer docinho de coco. Você gostou? Tá delicioso. Aprovado. Me sinto muito feliz. Existem tantas crianças assim e Deus me curou. Eu sou um milagre de Deus. Eu agradeço a Deus por muitas coisas. Agradeço pela minha saúde, pelos meus pais, por ter uma família abençoada e por tudo. Tudo. Porque graças a Deus eu posso estar aqui. Talvez você diga assim: "Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais carregar essa dor na minha alma. O que eu posso fazer para resolver esse problema?" Você acabou de assistir um testemunho de uma pessoa que chegou com os mesmos problemas que você hoje está enfrentando. Essa pessoa ou estas pessoas que você tem visto todos os dias um testemunho, essas pessoas, elas tiveram que obedecer à palavra de Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, Deus está pronto para resolver o seu problema.
Mas você tem que tomar uma atitude de fé. Não depende só de nós estarmos aqui te orientando, mostrando testemunhos de mudança de vida, se você não tomar uma atitude, sair da sua casa e vir até a igreja. Nós estaremos nesta sexta-feira, nessa grande vigília do meio-dia, junto com a equipe de pastores e homens e mulheres de Deus formando o corredor, como você viu. E essas pessoas têm encontrado a solução do problema dela. Nós vamos mais um testemunho deste banho do descarrego. Eu não tinha o controle sobre a minha vida. Os jogos que tinham controle sobre a minha vida e sobre o meu casamento. Eu conheci o Rodrigo no shopping. Quando eu vi ele, eu me apaixonei por ele. Aí a gente conversou e em 3 meses a gente já estava junto e eu engravidei. Tivemos o nosso filho, só que eu não avisei ela que eu já tinha uma pessoa, né, morando com a minha mãe e que estava grávida de mim. Começaram as brigas, as traições da minha parte. Eu comecei a beber. Quando eu saía para o trabalho, do trabalho já não voltava para casa. Eu já ia direto para os bares. A gente mudou para um outro local, achando que ia mudar, né? Só que não foi bem assim. E as brigas continuaram e já os meus vícios já mudaram. Fiquei viciado em jogos de celular, jogos de computador, jogos online. E eu já não dava mais atenção para ela. Ele dizia assim mesmo para mim: eu tenho ódio de ti, eu tenho raiva de ti, tu é a pior das pessoas do mundo, a pior é tu. Eu pensava, né, e o príncipe que eu tinha encontrado lá, ele fez juras de amores para mim, né, que ele nunca ia me trair, que ele nunca ia me abandonar, que ele sempre ia me dar carinho, sempre me dar atenção. Ela vinha ali do meu lado, querendo minha atenção, aí eu empurrava ela. Eram brigas e brigas, era tanto da minha parte como da dela. Não eram não só brigas verbais, mas sim físicas, agressões. Ela me agredia, eu agredia ela. Teve uma briga nossa que eu bati tanto nela que eu cheguei a dar um soco no rosto dela, ela desmaiou. Aí quando foi um dia, me deu uma revolta tão grande, eu fui lá no disjuntor e desliguei o disjuntor. E desligou a internet de casa, desligou geladeira, desligou televisão, desligou tudo, foi no geral. Desliguei, aí ele veio com tudo pra cima de mim. Peguei sapato, peguei chuteira, saí dando nele. Aí ele ia, ligava, e eu ia e desligava. Aí era esse inferno. Agora eu queria entender o motivo dessa chuteira aqui na mesa. Como eu não tinha atenção do meu esposo, eu estava com uma carga muito pesada para carregar, porque eu tinha que sustentar a casa, pagar as contas. Eu comecei a jogar. E ele dizia, eu dizia para ele, eu vou para o campo. Ele dizia, e eu com isso? Aí ele ficava no jogo e eu ia me embora para o campo. Se ele me desse atenção, não me fazia falta, porque eu ia para o campo jogar bola. Só que eu acabei me viciando em futebol. Qualquer lugar que desse para me chutar uma bola, até no quintal de casa, na frente de casa, na sala, na cozinha, aonde tivesse um espaço para me chutar a bola, eu estava chutando bola. O meu vício era tão grande que desde pequeno eu já levava o meu filho para a beira do campo. Nessa época ele estava até mamando. Aí, mesmo assim, eu só fazia me limpar e dava a mama para ele toda suja de terra. Poucas vezes que eu ia dormir à noite, quando eu não dormia na cama com ela, eu dormia no outro quarto. Eu ia para outro quarto dormir, você deitava na cama, ou então deitava na rede, quando não era eu, era ela. A gente vivia sempre assim. Eu fui olhar o celular dele e eu vi umas conversas em grupo
E o diálogo dele é com uma mulher. Aí a gente brigou feio. Eu bati nele, ele me bateu. Eu disse para ele que eu tinha ódio dele, eu não queria nem olhar mais para ele. Eu estava em pé lá na frente de casa, aí passou uma pessoa, me convidou para a igreja e ela me deu um jornal. E eu joguei o jornal nela, só que no outro dia essa pessoa passou de novo. E ela disse assim: desculpe, senhora, mas já é a segunda vez que no horário que eu passo a senhora está aí. Pois agora eu não vou lhe dar só um jornal, vou lhe dar o que eu tenho. Aí ela pegou, falou de Deus para mim. Eu falei para ela, eu vou tentar a última vez. E eu comecei a ir. Eu ia, só que no começo ele deixou ir. Só que depois ele parou de, tipo assim, de dizer vai. Ele já começou a me perseguir. Ele pegava a minha sandália, ele cortava com a faca. Depois ele dizia assim mesmo: eu não cortei, tu tá, é louca. Ele pegou a minha roupa uma quarta-feira, quando eu fui pro quarto, que eu fui pegar a toalha para me entrar no banheiro, eu olhei pro box, a minha roupa estava toda lá. Toda a minha roupa. E o chuveiro ligado. E eu peguei a roupa, espremi a roupa e vesti a roupa e fui-me embora molhada. Quando eu voltei da igreja, o portão estava fechado. Aí eu comecei a bater na campainha, apertar a campainha. Aí ele veio: por que tá apertando a campainha? Porque eu quero entrar. E ele disse assim: entrar para quê? Tu não queria ir para a igreja, agora vai para lá. E eu ficava sentada na beira da calçada, esperando a raiva dele passar. E eu jogando. E ele jogando. Até que eu comecei a entender a palavra de Deus. Ela começou a entrar e ela começou a dar os primeiros sinais. Os sinais de compaixão, de misericórdia por mim. Eu comecei a pedir por mim. Comecei a buscar o próprio Deus dentro de mim. Quando eu recebi Deus dentro de mim, aí eu tive forças para lutar pelo meu esposo. Nesse momento que eu estava passando essa aflição toda, eu comecei a participar da terapia do amor. Aí eu comecei a ir assistir as palestras, as orientações e comecei a aprender a cuidar do meu esposo, a cuidar da minha casa, a cuidar do meu filho. Então eu recebia para mim as orientações e eu ia colocar em prática com ele em casa. Foi quando veio a Fogueira Santa, né? Quando veio a Fogueira Santa, Deus falou dentro de mim que Ele é o Deus de justiça, que Ele ia fazer justiça na minha vida, porque eu precisava de justiça. Então eu me lancei. É depender totalmente de Deus, é deixar Deus trabalhar, é depositar a confiança em Deus. Mesmo que a circunstância no momento ela não era favorável, quando eu desci do altar, eu desci com a certeza de que Deus, Ele seria o Deus de justiça na minha vida. Um ano só um ano depois, Deus me deu a resposta. O meu esposo, ele teve o desejo de largar tudo e de unir forças comigo, não foi, amor? Sim. Ele pegou na minha mão assim, disse assim: nós dois juntos, nós vamos vencer. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Fui buscar o que ela buscou, o que ela encontrou. Eu disse: não, eu quero para mim. Eu quero essa paz, eu quero essa alegria, eu quero essa mudança do meu interior. Quando eu jogava, eu passava a noite jogando, a madrugada jogando. Quando eu quis buscar a Deus, que eu comecei a buscar Deus, eu já dava a minha madrugada para Deus. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Aí foi a minha maior alegria, foi a minha riqueza.
Algo que, assim, eu fiquei maravilhado. Disse, meu Deus, se eu soubesse que te ter dentro de mim fosse ter essa paz, essa alegria, o meu interior leve, mudado, poxa, eu teria te buscado antes. Dia por dia era uma conquista. Eu olhava para o meu esposo e via ele diferente. Da minha parte acabou o vício, eu não tenho mais vício. Para mim a chuteira é só uma chuteira, é só um calçado. E o computador serve como ferramenta de trabalho para a gente, mas não como vício, não. O nosso relacionamento hoje, ele é muito melhor do que da época quando a gente começou, né? Ela pede colinho. Pai, me dê colo. Eu falo, dorme de colinho. Aí eu digo, vem amor, dorme. Aí ela deita no meu colo. Hoje a gente dorme assim, abraçado. Hoje a gente namora. O amor de Deus está entre a gente. Que o Senhor esteja no meu casamento. Para que a gente seja mais feliz ainda. Que o teu amor esteja em nós. Né? Para que a gente se ame mais ainda. Nós vamos nos preparar agora para a oração com o nosso amigo Alexandre Amaro. Prepare aí um copo com água e participe desta oração. E eu creio que você já vai ver o resultado agora mesmo ao beber desta água consagrada. Vamos à oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento de oração, eu peço em favor de todos que estão unidos conosco, numa só fé, num só propósito, num só espírito. Eu peço, meu Deus, que esta pessoa seja fortalecida, seja alcançada por Ti, meu Pai. Quantas pessoas vivem um grande vazio, tristeza na alma, angústia, pessoas que vivem oprimidas, pensando em desistir da vida. Meu Deus, quantas são as pessoas que já pensaram que morrer seria melhor do que viver? Mas nós cremos no milagre, nós cremos no sobrenatural, na transformação. Então que o Teu poder agora chegue a esta pessoa que ora conosco, que busca em Ti, Senhor, a solução para a sua vida. Vem fortalecê-la, ajudá-la. O Teu Espírito pode levantar o caído, fortalecer o fraco, trazer vida ao que está sem vida. Esta água, que ela seja um ponto de contato da fé para essa pessoa se reerguer, se levantar, ter paz de espírito, forças, meu Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Vem ajudar esta pessoa, não importa a religião, a denominação, a placa denominacional onde ela está, mas que ela seja ajudada por Ti, levantada por Ti. Que o Senhor, com mão forte, dê a ela o que ela precisa, a força para vencer as amarguras, os problemas e permanecer buscando ao Senhor. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Beba da água e seja fortalecida pela presença de Deus. Graças a Deus, amigo, amiga, Deus ele traz a força para que você possa sempre continuar buscando a Ele. Faça como essas pessoas que você tem visto o testemunho. Confia nele, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará por ti. Forte abraço a todos, que Deus ilumine a sua vida e creia no milagre da transformação.